Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Thiago Macieira e venho aqui até vocês apresentar mais uma resenha crítica, mais um vídeo sobre a série Fighting Fantasy, sobre mais uma publicação. E dessa vez, o livro que vamos analisar hoje é Portal of Evil, do mesmo escritor de Fortaleza dos Pesadelos, Peter Darvill Evans. Mas é claro, obviamente, você vai se inscrever no canal. Se você gosta do meu trabalho, vai curtir e também vai comentar. Comenta aí, dá um oi, tira alguma coisa que você gostaria de acrescentar, entre outras coisas. E também não esquece de ativar o sininho para ter sempre novas publicações. Mas, por favor, deixa de se inscrever não. Vamos fazer o canal crescer. E se você puder conhecer alguém que é fã da série e gostaria de ver comentários, alguém falando sobre a obra, compartilhe aí, por favor. Muito bem. Antes de apresentar Portal of Evil, eu gostaria de mostrar aqui a vocês as duas últimas publicações recentes aí da editora Jambô, que são livros que nunca vieram aqui para o Brasil, e a editora está nos presenteando com essas traduções: Algoz da Tempestade, que é de Jonathan Green, e não faz parte da série original, que era publicada pela Puffin, mas essa aqui foi publicada nos anos 2000 pela Wizard. E aqui também temos Noite do Necromante, também de Jonathan Green. Bom, dois livraços que eu recomendo aqui para vocês darem uma lidinha. São aventuras muito legais. E aí, depois vocês dizem o que acharam. Bom, sem mais delongas, vamos agora analisar Portal of Evil. Tá aí, ó, Portal of Evil para vocês. Essa história, ela saiu em 23 de fevereiro de 1989. Foi o primeiro Fighting Fantasy publicado nesse ano. A história foi escrita por Peter Darvill Evans, ok? Peter Darvill Evans. O que chama atenção é que aqui na nossa folha de rosto, né, normalmente sempre tem uma ilustração, e esse livro não aparece nenhuma, apenas o título, ok? E o nome do autor logo abaixo. Ficou faltando a ilustração nessa obra. Por falar em ilustração, as imagens são do sempre talentoso Alan Langford. Alan Langford, que normalmente aparece aí para desenhar histórias que envolvam dinossauros. É isso mesmo. Histórias que tem dinossauros, ele tá aí, tá sempre presente. Ele já havia desenhado, por exemplo, A Ilha do Rei Lagarto. E aí aparece novamente para compor as ilustrações internas desse incrível livro. E a capa é de David Gallagher, tá certo? E mostra aí um Slave Warrior, guerreiro escravo, conduzindo o que nos parece ser um estegossauro por meio de um portal sombrio. Bom, se vocês não estiverem escutando muito bem o áudio, peço desculpas, porque além de eu não ter microfone, ok? Uma obra aqui na rua, mas isso não vai atrapalhar em nada não. Vamos analisar. A contracapa Portal of Evil diz assim, em inglês, né? Ninguém jamais pisou na densa floresta situada a oeste das montanhas Cloud High. Até agora, a febre do ouro atingiu essas florestas inóspitas e as consequências são terríveis. Algum mal antigo e mortal foi perturbado e toda a área repentinamente aterrorizada por misteriosas criaturas pré-históricas. Cabe a você
um renomado aventureiro resistente, destruir esse antigo mal antes que seja tarde demais. Bom, Portal of Evil é um daqueles livros que sempre soaram misteriosos para a maioria dos fãs da série Final Fantasy, principalmente no Brasil, porque ele nunca chegou aqui. Nem a Mark Saraiva e até agora nem a editora Jambu publicaram ainda este livro. Então ele só é possível ser adquirido no seu original, tá? É a publicação número 37. E você só consegue em inglês, tá? Então você precisa ter uma boa fluência aí do inglês para conseguir ler e se divertir e entender essa história, certo? Bom, a resenha que eu vou ler e comentar, eu escrevi e ela vai ser publicada muito em breve aí no site, que tá o link aí embaixo, que é o site das Aventuras Fantásticas, ok? Bom, Peter Darby Evans nos presenteia então com sua segunda história, com seu segundo livro. O primeiro era Fortaleza dos Pesadelos. E aqui ele nos leva outra vez para a região sudoeste de Kuhl, tá? Com as suas cidades com nomenclaturas que soam germânicas. Não há sinal algum daquele ambiente gótico, aquela atmosfera de mistério e de terror que permeou o seu primeiro livro, Fortaleza dos Pesadelos. Em vez disso, Portal of Evil ele é muito mais leve, muito mais sóbrio. Aqui a gente vê a inclusão de dinossauros e algumas criaturas um pouco mais diversificadas do que simplesmente elfos, goblins e anões. Porém, muito pouco, não há tantas criaturas diferentes disso, o que quase nos leva a pensar numa aventura básica de D&D, mas não é isso. Há muito mais do que apenas esse roteiro simples. Bem, a ideia de um tema, de um roteiro com dinossauros é um pouco raro na série. Apareceu pela primeira vez em A Ilha do Rei Lagarto, do Ian Livingstone, e voltou ali a pipocar em Battle Blade Warrior, né? O Guerreiro da Lâmina da Espada. Guerreiro da Lâmina de Batalha, do Mark Gascoigne. E o que mais é interessante é que o Alan Langford, o ilustrador, ele pega esse mesmo trabalho e o traz aqui de volta, desenhando os dinossauros. Mas como é que eles se encaixam nessa história? Bem, enquanto em A Ilha do Rei Lagarto e Battle Blade Warrior os dinossauros eram reais, aqui eles na verdade foram pessoas transformadas em dinossauros. Essas pessoas cruzaram de forma imprópria e infeliz o temido Portal of Evil da capa, e quando regressaram na forma de dinossauros. Exatamente isso. O ambiente que aqui se passa também não tem nada a ver com aquele ambiente, aquele cenário primitivo de A Ilha do Rei Lagarto. Aqui a gente tem algo mais protocapitalista. Aqui a gente tem um cenário de garimpo, de corrida do ouro, que mais lembra a América do século XIX ou a exploração imperialista na África pelos europeus no século XIX, certo? No início parece até um pouco de Velho Oeste. Quando você visita Clencastle, a principal cidade do livro, parece um pouco um Velho Oeste, só que sem as pistolas, né? Sem os revólveres. E quando você começa a aventura, você se pergunta onde os dinossauros vão se encaixar nesse tal garimpo, né? Mas aí, com o desenrolar da história, você descobre que elas foram transformadas após atravessar o Portal of Evil. E foram transformadas em dinossauros porque isso faz parte de um senhor da guerra chamado Orphak, que está querendo dominar, conquistar a região, tá? Bom, o próprio portal foi
descoberto acidentalmente por esse tal de Orfak, que era um garimpeiro, um minerador. E ele tinha uma propriedade junto com um amigo, onde escavava ouro na região das montanhas, quando acidentalmente descobriu o portal. E ele foi aos poucos se degradando, algo foi tomando conta dele, ele foi se tornando mal e com um sentimento de cobiça e ambição que ele jamais conseguia imaginar. Insuflado esses sentimentos, ele passou a servir o portal, a ser um escravo do portal. E agora ele conduziu um monte de gente para este portal, transformou todos os seus empregados em zumbis, ou slave warriors, guerreiros escravos, e pessoas vêm sumindo na floresta, vêm desaparecendo, porque vêm sendo sequestradas por estes slave warriors, né? E é aqui que você entra. Você é contratado por um minerador que está preocupado com os desaparecimentos. Ele está com medo de investir num garimpo na floresta, que fica ao sopé das montanhas Cloud High, por conta desses mistérios que vêm ocorrendo, esses desaparecimentos estranhos. Então você aqui é contratado para resolver esse problema. E você é um aventureiro muito experiente. A aventura se passa na parte sudoeste do continente de Kul, e tem até um mapa no final do livro, um mapa dessa região, mostrando Clencastle, Newburgh, a floresta de Cloud High e o mar, o lago Lubs. Bom, como sempre, o que o atrai na missão é um trabalho lucrativo, uma recompensa. Mas no final, como quase todos os livros da Fighting Fantasy, esse que parecia um simples trabalho de investigação se torna numa campanha épica para salvar o mundo de Titã da destruição. Aqui a gente percebe uma abordagem muito interessante sobre a linearidade. No início do livro, ele parece dar a deixa de que você pode visitar os locais fora de ordem. E realmente você pode. Há aqui a possibilidade de visitar a cidade, a floresta, o lago, e não exatamente numa ordem específica. No entanto, chega um ponto que quando você encontra a rota correta, ele se torna extremamente linear, principalmente a partir da segunda parte do jogo. O livro ele pode ser dividido em mais ou menos 3 partes. Na primeira parte, você tem que se aventurar na floresta ou na cidade de Clencastle e descobrir pistas, informações sobre o que vem acontecendo. E é aqui que você vai ter os primeiros encontros com dinossauros, com os Slave Warriors, os guerreiros escravos, e outras criaturas da floresta. Pode ter a possibilidade de participar de uma batalha de vida ou morte entre humanos garimpeiros contra um grupo de Slave Warriors que está atacando o acampamento. Depois, você vai ter que viajar para o sul em busca de um mago que não tem nome, que vive numa casa em uma ilha no meio do lago Lubs. E aqui, essa primeira parte é um pouco cansativa, porque é basicamente marchar, procurar comida, descansar, enfrentar algumas criaturas, marchar, procurar comida, descansar, etc, etc. Então é muito repetitivo e até cansativo essa viagem mais para o sul, onde o ambiente não muda muito além do velho rio e de floresta. Na segunda parte, você consegue informar o mago sobre o problema e o mago o leva para Clencastle, onde lá você vai ter que convencer os moradores de que você é um campeão valente, corajoso e forte o suficiente para merecer a recompensa do lugar e receber a ajuda deles para derrotar o Orfak. E na terceira parte, você viaja em direção ao centro, a mina perdida onde se encontra
o Portal of Evil, o Portal do Mal, e lá você tem que destruí-lo, certo? Beleza. Nesse momento você consegue achar um item muito interessante, né? Que os mineradores vêm tentando criar para poder abrir as minas, que aqui é chamado de igneolite, que na verdade a gente conhece como pólvora, mas é um item essencial para a vitória. E eu acho muito legal que a gente consiga ver a própria evolução tecnológica acontecendo em uma das áreas mais remotas de Kul, que também é o continente mais, digamos, atrasado de toda Titã, né? Onde a tecnologia é realmente muito, muito medieval, antiga. A sessão final envolve o aventureiro passando pelo portal para uma outra dimensão, muito mais primitiva, muito mais antiga que a própria Titã, muito mais pré-histórica até. E ali você consegue localizar o castelo que vem sendo construído para o próprio Orphanc, que quer conquistar não só o ambiente dimensional além do portal, como a própria terra de Titã. E depois você descobre que ele é apenas um subproduto controlado pelo Portal of Evil para a conquista. A outra dimensão em si é bastante fácil de passar. E além disso, você não vai ter um combate tão difícil contra ele, principalmente quando descobrir que ele tem medo aí de espelhos, né? Por mais imprevisível que seja a trama, existem algumas surpresas que rolam, ainda ele meio que funde uma parte muito tediosa, que é o início, com uma ideia mais avançada e inovadora na segunda parte, tá? Agora, há muito a recomendar esse livro por causa do mistério que envolve a própria história e o que vem acontecendo na região que você precisa enfrentar. Agora, fiquei um pouquinho decepcionado quando descobri que não é uma história de dinossauros. Eu gosto de dinossauros, mas sim que são dinossauros transformados, pessoas transformadas em dinossauros pelo portal. Então elas não são necessariamente más, são apenas criaturas que vão agir por instinto. Mas há dinossauros no livro de verdade que estão, digamos, misturados por aí, tá? Principalmente na outra dimensão, quando você atravessar o Portal of Evil. Outra coisa importante é que os dinossauros eles vêm sendo usados como armas. O Orphanc vem transformando as pessoas em dinossauros para serem usados como armas pelos seus escravos guerreiros para destruir as cidades da região. Uma ideia muito bem pensada. As estatísticas dos dinossauros também não são muito altas, porque apesar deles serem fortes, eles não são tão habilidosos aqui. Eles só têm energia alta, mas as habilidades são medianas, dá para enfrentá-los. Sim, há aqui vários dinossauros que eu nem mesmo sabia que existia. Anquilossauro, pterodátilo, estegossauro, oviraptor, triceratops, plesiosauro, dromaeosaurus, noosaurus, foroarcos, struthiomimus e, claro, o tiranossauro rex também aparece aqui nessa história, tá bom? Inclusive, ele tá aqui para vocês verem. Bem, o chamado continente negro, que é Kul, deve ser distintamente diferente em sua evolução de Alância, já que Triceratops e Pterodáctilos estão vivos e bem lá, mas há muito tempo em Kul. Isso é sutil, mas interessante em termos de desenvolvimento e expansão do universo Fighting Fantasy, e este livro agrega valor a esse respeito. Uma das melhores características dos livros do Darby Evans é a escrita, e aqui vem o segundo. Alguns podem considerar problema, eu gosto, mas alguns vão considerar problema. Olha a grossura desse livro.
Gente, só tem 400 referências, mas cada parágrafo é gigantesco, olha o tamanho disso. O Peter Darwin Evans, ele só escreve parágrafos de uma página. E ele descreve muito, ele parece até um Tolkien escrevendo Senhor dos Anéis. Ele bota a cor das folhas, da grama, as características do bicho, tudo. Ele descreve, parece que você realmente nem precisa fazer tanto esforço imaginativo, porque ele está descrevendo tudo em prosa. Isso é muito bom, eu gosto, mas alguns podem achar cansativo, tá? Então, quando eu der a nota, alguns podem achar, não, o livro não é tudo isso, mas é porque eu gosto de parágrafos detalhistas, mas concordo que alguns vão considerar um livro desses um tanto quanto tedioso ou cansativo, porque ele reserva pouca ação e muita história, muita descrição, muitos diálogos, tá bom? O livro, como eu falei, ele é bem menos leve, apesar da capa sombria, né? Preto, branco. A capa, ela é um tanto enganadora, porque a história não tem esse tom gótico, sombrio do seu livro anterior, Fortaleza dos Pesadelos. Aqui a gente tem um trabalho muito mais leve, muito mais sóbrio e mais, é um dos livros mais fáceis da série. Ele não tem tantas mortes instantâneas, não precisa testar tanta sorte. Quando testa, você recupera a sorte logo depois. Há muitas chances de conseguir comida, os inimigos não são difíceis, o chefe não é difícil. Então, esses são os livros mais tranquilos de se vencer. Claro que se você tiver aí a paciência de ler seus longos parágrafos. E a última parte do livro, talvez o maior problema, é que o final é um pouco apressado. E acho que esse aqui é o tipo de livro que tinha que ter 500 referências. O final do livro, que está além do portal, o mundo primitivo, ele é muito apressado, né? As coisas acontecem com muito dinamismo, muita ação e parecia que poderia ser melhor desenvolvido, tá certo? Então esse talvez seja um ponto, na minha opinião, fraco do livro. Do lado positivo, é uma leitura divertida, vai atender às necessidades de quem procura um jogo de fantasia que não seja difícil. Há uma variedade de lugares para visitar, floresta, a cidade, a torres desérticas, a lagos misteriosos, rios infestados de monstros, aldeias de árvores élficas, tribos de duendes, minas desertas e o mundo primitivo dos dinossauros. Bom, isso aqui é realmente muito maneiro, tá? Que mais? Para resumir, é uma obra decente, não é brilhante, mas é muito boa. Ela, no final, dá aquela sensação de um livro agridoce, né? Porque no final você consegue a vitória, mas dispensa a riqueza, dispensa o dinheiro e só quer viver tranquilo e feliz por ter achado um pouco de paz. É um livro que considero fácil, com ótimas qualidades, mas não é inovador. Não existe nenhuma regra nova aqui na nossa folha de aventuras, tá? Suas segundas e terceiras partes são inteligentes, embora um pouco prejudicadas pela primeira parte, que é muito arrastada. Se você der uma chance para os dinossauros que aparecem aqui, para a cultura élfica, anã e goblin, que é descrita aqui também com muita riqueza de detalhes, e para a prosa detalhista, longa e às vezes até tediosa do Peter Darwin Evans, você vai achar Portal of Evil um grande livro, uma grande história. Tá bom? A minha nota é 9 para Portal of Evil, portanto, bem recomendado. Meus caros, fico por aqui. Um beijo, um grande abraço e até o próximo livro. Tchau, aventureiros!